Bom dia. Hoje é domingo, estamos aqui reunidos, né? Não na igreja presente, mas online, porque nós estamos podendo ficar em aglomeração, né? E nesse momento nós vamos orar, né? Agradecendo a Deus, né? Pela semana transcorrida, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Pai amado, Pai bendito, graças te dou, Senhor, pela semana transcorrida, ó Pai. Ó Pai, por nos guardar, nos livrar, nos proteger, ó Pai. E desse vírus, ó Deus, que está aí, Senhor, cometendo tanta gente, levando tanta gente embora, ó Deus, pessoas amadas, pessoas queridas, ó Pai. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha nos guardar, Senhor, nos livrar, para que não sejamos atingidos, ó Deus. Tu possas estar guardando o teu povo, abençoando o teu povo nesta manhã, quando estão todos reunidos, as duas igrejas de maneira geral, ó Deus, em louvor, Senhor, a Ti e na leitura da Tua Palavra também, ó Pai. Pedimos, ó Deus, pelos enfermos, que o Senhor possa estar visitando, ó Deus, com a nossa irmã Sabrina e tantos outros irmãos. Esteja abençoando a Tua serva, Deus, para que ela possa se recuperar, Senhor, o mais rápido possível. Ó Pai querido, venha nos acrescentar cada dia mais a nossa fé em Ti, ó Pai, nos ensinando, ó Pai, cada dia mais a olhar para Ti, Senhor, com mais amor, com mais respeito, ó Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinham como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Atende-nos, ó Deus. Naquele instante, a multidão vendo-o clamar, diziam eles: ele não pode te ouvir.
Não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava, pois o clamor ao mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vai, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, te salvou. Estamos enfrentando momentos tão difíceis, um momento de crise tão terrível, mortes, dores, pessoas passando dificuldades. O mundo está dizendo que não há esperança. O mundo está tentando nos impedir de saber que nós conhecemos a esperança. E sabemos que a nossa esperança é Jesus Cristo. Sabemos que a nossa esperança pode resolver tudo e qualquer coisa. Então, querido, não importe o que o mundo está dizendo, não importa se você ouvir que não há cura, que não há salvação, que vamos continuar com esse vírus o resto da vida. Jesus Cristo é a nossa esperança e Ele pode resolver tudo e qualquer coisa. Jesus Cristo veio para salvar as nossas vidas, veio para nos libertar, nos transformar. Clame a Ele, não perca a sua fé. Eu tenho falado isso sempre, porque nós precisamos aprender a ter fé. Clame, aquele homem clamou, filho de Davi. A multidão tentou impedi-lo, mas Jesus Cristo não deixou. Ainda disse mais a ele: filho, a tua fé te salvou, vai em paz. Querido, siga em paz no seu dia a dia, confiando em Deus, porque a nossa fé vai nos salvar. Porque Jesus Cristo é a nossa esperança. Acredite, não importa o que aconteça, Jesus Cristo é a nossa esperança. Tenha fé. Deus te abençoe. Olá, amado irmão, amada irmã, membros da Igreja Batista Central em Campo Redondo. Deus abençoe este domingo, que você tenha um grande dia na presença do Senhor, que você possa estar aí buscando cada vez mais a presença do Senhor nesse tempo. Deus abençoe esse dia e que Ele possa falar profundamente em cada coração através do texto bíblico que estaremos transmitindo nesta manhã. Deus abençoe. Queremos agradecer a Deus pela vida dos irmãos da igreja, todos aqueles que estão nos acessando nesta oportunidade. Deus abençoe a vida de cada um, que cada um possa estar aí na presença do Senhor, buscando crescimento espiritual nestes tempos, que nós possamos nos tornar melhores servos do Senhor. Aqueles que ainda não fizeram essa decisão ao lado de Jesus, que possam aproveitar essa oportunidade para fazê-lo. Nós estamos aí no mês de maio, conhecido como mês da família. Entendemos que mês da família é todo mês, mas mês de maio é um mês separado para as comemorações do mês da família. Queremos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Isaías,
no capítulo 61, no verso 9, que vai dizer assim: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Senhor nosso Deus, abençoa a tua igreja, abençoa todas as igrejas que pregam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, abençoa todas as famílias que buscam crescer no conhecimento do Senhor, que buscam fazer a vontade do Senhor, que procuram seguir os ensinamentos que estão na palavra de Deus. Obrigado, Senhor, e pedimos por aquelas famílias que ainda alguma pessoa não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que o Senhor possa tocar nesses corações para que também ele ou ela possam receber ao Senhor Jesus como Senhor de suas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, o livro de Isaías, ele narra 2 períodos da história do povo de Israel. O livro de Isaías ele é dividido em duas etapas, até o capítulo 40 e a partir do capítulo 40 até o capítulo 40 ele vai narrar, não é, inclusive sobre a desobediência do povo de Israel, e essa desobediência levaria o povo de Israel ao cativeiro, que aconteceu no ano de 597 a.C., quando esse povo vai para o cativeiro babilônico. E a palavra de Deus, ela narra o seguinte, referindo-se a esse tempo: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que te entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Capítulo 39, versículo 6. Dentro deste capítulo, então, nós vemos que a profecia se cumpriu, esse povo foi levado para o cativeiro babilônico. Mas a partir do capítulo 40, daí para frente, o texto ele vai falar sobre Deus trazendo o povo de volta arrependido para a sua nação, depois que esse povo estivera no cativeiro. E, como nós vimos no texto de Isaías, no capítulo 40, falando sobre família bendita do Senhor, ou seja, a família de Israel deveria ser um exemplo para as outras nações a partir do momento em que ela volta para a sua terra depois do cativeiro. E aí nós vemos que essa nação seria como uma família e seria um exemplo para as outras nações, porque essa nação de Israel promoveria o reino de Deus. Então quero pensar também sobre a família cristã promovendo o reino de Deus. A família cristã ela promove o reino de Deus, ela deve promover o reino de Deus se essa família estiver em aliança com o Senhor. Ela precisa estar em aliança com o Senhor para promover o reino de Deus. E no capítulo 61, no verso 9, que nós lemos, a parte A diz assim: a tua posteridade será conhecida entre as nações. Então aqui, amados, o que nós vimos? Essa nação será conhecida entre as nações, a posteridade seria conhecida entre as nações. A posteridade, a descendência. E aí nós vemos aqui que o texto fala sobre esses descendentes seriam conhecidos entre as nações. A família, o povo seria conhecido entre as nações. E nós vemos que para que essa posteridade, esses descendentes sejam reconhecidos onde eles estão inseridos, é necessário que os pais possam fazer aliança com o Senhor, pois só assim os filhos conhecerão a Jesus. Então, a família ela promove o reino de Deus se ela estiver em aliança com o Senhor. Os pais, eles têm a responsabilidade como família de estar em aliança com o Senhor, fazendo o quê? Ensinando os filhos, só assim eles conhecerão a Jesus. Então é importante que a família esteja buscando a cada momento, quanto mais agora nesse tempo, não é? Em que tem a grande oportunidade de conhecer mais a palavra, de orar mais, de estar em culto em casa. Isso vai fazer com que todos possam conhecer mais o Senhor. Pai e mãe, vocês têm a responsabilidade de exatamente fazer com que o Senhor seja conhecido. E aqui nós vemos o texto falando sobre isso. E aqui
é importante que possamos entender que muitos, às vezes, têm deixado de fazer isso. E olha a importância do texto bíblico para que a família possa promover o reino de Deus nesse tempo. É necessário estar em aliança com o Senhor. E aí nós vemos que existem muitas situações que afastam os filhos, a posteridade de servir. E o que afasta? Os maus exemplos, às vezes, dos pais, ou a preguiça dos pais de ensinar os filhos a terem uma aliança com o Senhor. E aí, queridos, a aliança com o Senhor, ela começa quando os pais estão preocupados em ensinar a palavra de Deus ao Senhor, desde bem pequenininhos. Isso vai sendo algo que vai fazer com que os filhos possam crescer no conhecimento do Senhor. Depois de você ler Deuteronômio mais uma vez, nós já falamos isso na quarta-feira, Deuteronômio capítulo 6, ali tem um grande ensinamento. Então, é importante que essa aliança possa ser fortalecida. O que é uma aliança? A aliança é um pacto. Um tratado que não deve ter fim. Preste bem atenção nisso. É diferente de contrato. O contrato ele tem começo, tem fim. Uma aliança ela não pode ter fim. O contrato tem prazo para terminar. E quando o casal está em aliança com o Senhor, certamente estará em aliança eterna. E isso até que a morte separe. O casal que está em aliança também. Esse casal deve buscar aliança com o Senhor a cada dia. E esse casal estará unido até que a morte separe. Então, isso é um grande fator para que os filhos possam crescer centrados na palavra de Deus. Psicologicamente tranquilos quando eles veem os pais se amando, mas também eles podem ver esses pais lendo a palavra, orando, testemunhando, buscando crescer no conhecimento do Senhor. Isso vai fazer com que o reino de Deus seja promovido através dessa aliança que existe no lar. E aí nós vemos, amados, que também essa aliança precisa ser firmada a cada dia para que os filhos também possam crescer conhecendo o Senhor. Então essa aliança ela vai ser demonstrada em cada lugar onde nós estamos. Mesmo que agora não podemos estar em todos os lugares que estávamos, mas quando isso voltar, certamente devemos demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor onde nós estamos, firmados no Senhor, com aliança com o Senhor, para que o reino de Deus seja promovido. Mas a família cristã, ela promove o reino de Deus se ela estiver em aliança com o Senhor, mas também a família cristã promove o reino de Deus, sendo reconhecido como família cristã. O texto diz, a sua posteridade será conhecida entre as nações, e o texto diz, e os seus descendentes no meio dos povos. Então, queridos, o que é isso? Os descendentes no meio dos povos. Então, a família é reconhecida como família do Senhor. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. E aí, queridos, quando esse povo está voltando do cativeiro, onde eles passavam, eles eram reconhecidos. O Salmo 126, 1 e 2, ele fala sobre isso. O Salmo 126, depois você poderá ler, ele vai falar sobre isso. Aqueles que viam o povo de Israel reconhecia como povo do Senhor. E aí, queridos, é muito importante que essa família esteja unida em casa, agora muito mais, não é? Mas também na rua, ou uma atividade de lazer, ou em qualquer lugar. O marido e a mulher, eles precisam se amar, eles precisam se respeitar e devem estar unidos sempre. Porque nós já estamos aqui, os filhos eles vão sentir mais segurança quando eles podem ver os pais unidos. E aí, quando esses pais estão unidos, nós vemos também que o Evangelho ele é anunciado através da vida de cada um deles. Então a família é reconhecida como família cristã, como nós vimos aqui no texto. Quando as pessoas olharem, elas vão ver a unidade da família. Quando as pessoas olharem, elas vão reconhecer que aquela é uma família que serve ao Senhor. É isso que as pessoas que estão ao nosso redor precisam ver. Ver como nós somos.
se somos realmente uma família que serve ao Senhor ou se apenas demonstramos uma coisa que não somos. Então os filhos, eles também serão reconhecidos como rapazes, moças, crentes que servem ao Senhor. E é isso que o texto diz, promovendo o reino de Deus. Desta forma, a família vai promover o reino de Deus. Mas também a família cristã, ela promove o reino de Deus porque ela é a família bendita do Senhor. Como nós citamos aqui no versículo, no finalzinho, diz assim, vou ler todo o texto, a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Então o reino de Deus vai ser promovido porque a família é bendita do Senhor. O que é bendito? Ou bendita? Que se bendisse ou se abençoou. Abençoado. Que faz o bem, generoso, bom, benfazejo. Então, a família bendita do Senhor é a família abençoada pelo Senhor. Sua família, querido, ela é uma família abençoada, porque é uma família que serve ao Senhor. E que você seja um instrumento de Deus aí na sua casa, para você ganhar aqueles que ainda não são desta família do Senhor, para o Senhor. E aí nós vemos, amados, que essa nação de Israel, como nós vimos no texto, ela seria abençoada se ela reconhecesse os preceitos do Senhor na sua vida. Assim nós precisamos fazer, reconhecer os preceitos do Senhor na nossa vida. E a bênção de Israel, ela era anunciada no livro de Isaías. A bênção de Israel era anunciada no livro de Isaías, quando o texto de Isaías vai falar sobre a vinda do Messias. Vejam bem, Isaías vai falar sobre a vinda do Messias. E foi através da nação de Israel que veio o Messias. E aí, querido, essa nação seria abençoada se ela deixasse a idolatria, se ela procurasse servir ao Senhor, ela seria abençoada. Muitas pessoas hoje não são abençoadas porque elas estão colocando no lugar de Deus outras coisas. A família não tem sido abençoada porque às vezes ela tem colocado no lugar de Deus outras coisas, ocupando o lugar de Deus. Isso não pode acontecer. A família cristã, ela pode ser abençoada pelo Senhor quando seus membros se comprometem com o Senhor. Quando nos comprometemos com o Senhor, a nossa visão vai sendo totalmente ampliada, de tal forma que nós vamos fazer as coisas que agradam a Deus. Porque nos comprometemos com o Senhor. Desta forma, no lar, essa família é abençoada. Ela vai promover o reino de Deus na terra, através do comportamento fiel de cada componente da casa. O homem precisa ser fiel à sua mulher. A palavra de Deus e Jesus falando, dizendo que quando um homem olhar para uma mulher com um olhar diferente, com ela já cometeu adultério. Então o homem precisa ser fiel à mulher a qual ele casou. Mas também a mulher, se ela quer um lar abençoado, ela não pode olhar para um homem com desejo por esse homem. Porque da mesma forma que o homem olha para uma mulher e tem desejo por ela, e o texto Jesus dizendo que ele cometeu adultério, a mulher também, se olhar para um outro homem com desejo com este homem, também cometeu adultério. Então ela está em pecado e ele está em pecado. E os filhos, quando desobedecem os pais, eles também estão pecando. Porque eles precisam ser obedientes aos pais. Não podem ser mentirosos. E aqui nós vemos, amados, que precisa haver fidelidade no comportamento. Fidelidade no comportamento de um componente da família para com o outro e desta família para com Deus. Por isso, essa família, ela será família bendita do Senhor. Os pais, o pai, a mãe e os filhos. Família bendita, ela não maldiz. A família bendita não maldiz o irmão. A família bendita o marido não maldiz a esposa não maldiz o esposo.
não é? O marido, os filhos não vão maldizer os pais não vão maldizer os filhos. Essa família é abençoada mesmo não tendo os bens que o mundo oferece. Muitas pessoas acham que são abençoadas porque as coisas do mundo lhes são oferecidas e elas por isso mesmo acham-se abençoadas. Mas abençoada é a família em cuja mão do Senhor está sobre ela, protegendo, amparando, cuidando. Essa família ela vai lutar para viver. Nós estamos aí, não é? Nesse tempo, vendo coisas difíceis, lutando para viver, muitas pessoas lutando para viver, mas a família bendita, a sua segurança não está nas coisas materiais, porque essas coisas elas se evanecem, as coisas materiais elas se evaporam, mas o que realmente fica são os valores cristãos, e esses valores são extraídos da palavra de Deus. Família em cuja esperança, confiança está no Senhor, e a cada dia confia no Senhor. E, dessa forma, o pai e a mãe que conhecem ao Senhor, eles vão procurar se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus, nos valores do Senhor, para passar esses valores à sua posteridade, aos seus descendentes. Queridos, que não somente neste mês, mas em todos os meses da nossa vida, nós possamos fazer aquilo que o Senhor deseja para nós, promover a família cristã, promovendo a família. E esta família cristã unida, com certeza ela há de promover o reino de Deus aqui na terra. Portanto, marido, mulher e filhos unidos certamente buscando em todo o tempo seguir os mandamentos do Senhor. Esta família com certeza vai promover o reino de Deus. E assim, outras pessoas, certamente, ao verificarem a postura, o comportamento, o respeito, o amor que existe nessa família, isso servirá também como incentivo para que outros possam olhar para essa família e verem uma família unida que serve ao Senhor, assim promovendo o reino de Deus e fazendo com que esse mesmo reino possa crescer através de vidas entregando-se ao Senhor Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus pelas famílias da nossa igreja e que também outras famílias possam ser alcançadas pelo Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, nesta oportunidade, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres, marido, mulher, filhos. As famílias têm procurado servir ao Senhor, ao Pai. Que o Senhor continue a abençoar cada família, Senhor. E que neste momento, Senhor, em que nós estamos vivendo esta situação toda que nós estamos passando, ó Pai, que possa servir também, Senhor, para a nossa reflexão, de tal forma que possamos, ó Pai, crescer espiritualmente, de forma que o Senhor possa olhar em nós e ver em nós pessoas desejosas cada vez mais de buscar estar no centro da Tua vontade. Abençoa a Igreja Batista Central em Campo Redondo. Abençoa todas as igrejas, ó Pai, que mesmo neste tempo têm procurado proclamar a Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, pelas famílias, que o Senhor continue abençoando. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.